Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa reflexão semanal. Hoje estamos num dia muito especial porque nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, que é o ponto central de toda a nossa fé. Nós vamos iniciar então com o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou de fato. Eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia, o que a gente pode perceber é o seguinte: os apóstolos, seguidores de Jesus Cristo, ainda não tinham tanta convicção da fé na ressurreição. Jesus Cristo já havia falado para eles a respeito da ressurreição, mas eles não tinham muita convicção ainda. Quando Maria Madalena chega até o sepulcro, racionalmente ainda não tinha percebido o sentido. Sentimentalmente poderia até estar pensando na ressurreição, pensando naquilo que Jesus havia dito, mas não havia compreendido direito ainda tudo. Quando chega, percebe que o túmulo está vazio e percebe que alguma coisa realmente está acontecendo, assim como Jesus Cristo havia dito anteriormente. Agora, ela volta, avisa os apóstolos e Pedro e João vão até o sepulcro e lá percebe que realmente não havia Jesus Cristo ali dentro e que ele havia ressuscitado. O que significa a ressurreição, então? Significa a comprovação de que o Pai enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo, mas não salvar através da morte na cruz. Não é esse o significado da salvação. Através da morte na cruz, Jesus doa toda a sua vida, mas se fica só na morte, não tem sentido nenhum para o cristão. O que vai dar um sentido para a fé no cristianismo? É a ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o que de diferente haveria com a morte de todos os outros cristãos? Ou de todas as outras pessoas? De toda a humanidade? Que sentido teria de diferente nisso? Não teria sentido nenhum. Mas o que significa, então, a ressurreição? É essa boa nova, é essa vida nova, é essa vida que se renova. E justamente isso é que a gente precisa se perguntar. Que sentido tem a ressurreição para mim, na minha vida? Qual a amostragem que eu levo para as pessoas através daquilo que eu acredito? O que a ressurreição significa na minha maneira de ser, na minha maneira de viver a fé?
E por isso eu convido você a pensar exatamente nessa situação. O que para você significa a ressurreição de Jesus Cristo? E por isso nós vamos agora pedir que Deus abençoe a cada um de nós, que Ele ajude a gente a abrir a mente, abrir o coração, abrir o espaço dentro de cada um de nós, para que nós possamos vivenciar dia a dia o significado da ressurreição. E por isso nós pedimos que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, parentes e amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.